E aí, gente, bem-vindos a mais um Animados Podcast. Eu sou a Beatriz. E eu sou o Thiago e hoje nós vamos falar sobre Amphibia, uma série animada da Disney, bem divertida, que ainda não acabou, né? Pelo menos não foi lançado toda aqui no Brasil. Mas a gente vai falar tudo que a gente viu, porque a gente viu tudo que tem pra assistir no Brasil. E é isso aí. Sim. A gente não Achei que tá falando mais alguma coisa. É isso aí. Eu sei. A gente não tem muitas notícias pra trazer no momento, mas eu queria comentar aqui que eu assisti a minissérie Histórias dos Jedi, que já faz um tempinho aí que lançou no Disney Plus, mas eu não tinha assistido ainda. Agora, como tá saindo a série live action Ahsoka, e eu sabia que Histórias dos Jedi falavam um pouco sobre o passado da Ahsoka, eu resolvi assistir. E não me decepcionei, é uma série bem curta, os episódios são bem curtos, mas eles trazem ali alguns pontos-chave que preenchem algumas lacunas de história de personagens bem importantes do universo Star Wars. Então, quem gosta, principalmente quem acompanha as séries animadas de Star Wars, que as que eu assisti pelo menos são bem legais, é uma série bem interessante aí pra estar conhecendo melhor sobre esse universo. Uma coisa que me deu conta, a gente não colocou outro quadro, né? No cenário. Não, é que eu ainda não consegui pensar num jeito de colocar A gente comprou mais um quadrinho pro cenário. Que ele teria que ficar meio atrás aqui da tua Isso, cabeça. acho que ficar aqui, que a gente pegou do Levi, o Levi, sei lá, da Attack on Titan, enfim, mas eu me dei conta que a gente não colocou no cenário. E é que a gente também não teria ainda como pendurar ele ali. Tem que ver um jeito. Mas é isso aí, então, sobre Amphibia. Essa série que está disponível também no Disney Plus. Foi lançada no Brasil, os primeiros episódios, pelo menos no dia 5 de agosto de 2019, e depois foi sendo lançado, né? O resto das temporadas, enfim. Mas, por algum motivo que eu ainda não descobri, não temos todos os episódios da terceira temporada. Ela tem, então, 2 temporadas com 20 episódios e mais uma que deveria ser com 18, mas nós no Brasil aqui ainda temos só 14. Então ainda faltam 4 episódios pro final. Então a gente ainda não sabe o final, né? Como que ela acaba. E ela acaba mesmo? Chegou a ver essa promoção? Acho que sim. Pelo que eu consegui entender, ela acaba. Realmente, pelo que tá se dando ali na trama, ela tá muito com cara que realmente vai acabar agora, né? Claro que às vezes tem... Agora eu esqueci. Acho que o próprio, sei lá, Voltron tem uma hora que meio que acaba, mas o pessoal meio que continua porque surgem novas tramas. Tipo, a trama principal ali, inicial, finaliza, mas acaba surgindo novas tramas. Então pode acontecer isso, mas a princípio não vai acontecer. E outra coisa também que eu não lembro agora, porque a gente vai assistindo a sequência, a gente acaba não reparando, eu pelo menos, mas muitos episódios, principalmente no começo, eles são divididos em 2, na verdade, né? Sim. Cada episódio são 2 historiazinhas, histórias pequenininhas, mini histórias. Então, né? Então, por mais que seja 20 episódios, mas tem mais histórias, digamos assim, do que episódios, sei lá. Tem episódios dentro do episódio. Enfim. Sim, são, 30 e poucas... Acho que nas primeiras temporadas... Na primeira temporada, acho que são 39 histórias ao todo. Na segunda, acho que é um pouco menos, 36. Sim, porque cada episódio mesmo em si é 20 minutos e às vezes tem uma historinha de 10. E a última temporada acho que é 31. Eu tinha visto esses números também. Porque daí, claro, algumas histórias um pouco mais longas ocupam um episódio inteiro ou até 2 episódios. Mas é algo muito semelhante ao que acontecia em Star, né? Star versus as Forças do Mal. Isso. Que também, principalmente na primeira temporada, era dividido em 2 pequenas histórias cada episódio. Isso provavelmente se deve também que eles passam, por exemplo, sei lá, num canal fechado da Disney, ou algo do tipo. Então, episódios mais curtos conseguem alocar melhor o tempo, passando aqui agora, outro depois, ou colocar um intervalo de propaganda no meio. Enfim, né, se deve a vários fatores e acaba ficando meio estranho pra quem assiste lá no streaming. Mas, enfim, uma característica de animações que também vão para outros canais de divulgação, né? Esqueci a palavra. Sim. Eu falei canais de espalhamento.
Espalhamento, Tá, virou física quântica agora. Eu esqueci que tem um termo, certo? Mas eu... Enfim. Então, o criador da série foi o Matt Braley. Espero que seja assim que se pronuncia. Que também trabalhou na criação na direção de Gravity Falls. E de Steven Universe. E de Steven Universe também. Esse pessoal desses desenhos mais atuais da Disney, assim, eles... Eu nem sei que desenho é esse. Steven Universe. Não? Não faço ideia. Que a gente nunca assistiu, na real, né? Eu vejo bastante meme, coisa de Steven Universe, mas eu também nunca assisti. Mas tem, né, o pessoal que trabalha ali meio junto nas criações de várias séries. Então faz total sentido. E é uma série de classificação livre, ele só tem, tipo, um episódio na segunda temporada, né? Que no início do episódio tem um anúncio É o último episódio, eu acho. Dizendo que tem algumas cenas mais fortes no final, que pessoas mais sensíveis podem não se sentir confortável. Mas de certa forma é leve, tipo, é algo mais ali nível de batalha, cara. Eu achei que... Sim. Que acontece ali, que as pessoas são espadadas, digamos assim. Então... um episódio um pouco mais tenso, assim, mais emocional e com uma batalha mais intensa. Explícita. E aí eles colocam esse aviso no início, que eu achei bem engraçado. Nunca tinha visto, eu acho, em outro desenho. Mas, enfim, a Sopse... Se tiver alguém nos acompanhando aqui nesse momento, lembrando sempre que a primeira metade do podcast a gente faz sem spoilers, né? Então pode acompanhar sem preocupação, e depois a segunda metade que a gente entra na parte com spoilers, caso não tenha visto os últimos episódios, por exemplo, e tudo mais. No YouTube eu tô começando a colocar capítulos nos episódios, para até ajudar a distinguir essa sessão com spoilers da sessão nas partes que não tem. E para facilitar também para quem estiver assistindo no YouTube, pode clicar direto ali na parte que lhe interessa ou que, né, se não quiser ver os spoilers e tal. Mas então, sobre o enredo principal de Amphibia, ele é uma premissa relativamente simples, né? De uma menina que vai parar num mundo diferente do dela, que no caso é um mundo cheio de sapos, né? Sapos, anfíbios no geral. Por isso que é anfíbia. Digamos assim que os seres inteligentes nesse universo são anfíbios. Isso. Então, ao longo da série, a gente vai vendo lá salamandras, sapos, realmente, rãs e de vários tipos. Até tem um bichinho lá que parece um axolote. E essa é, então, o enredo ali, o pano de fundo da série. No início a gente não faz ideia por que ela chegou ali, como que ela chegou ali. Apesar de que aparece lá na abertura uma caixinha lá que se abre e tal, mas a gente não entende de onde que ela veio, por que ela existe. E fica bastante tempo nesse mistério. E a primeira temporada, basicamente, ela é mais, assim, de historinhas do dia a dia ali, da Anne conhecendo melhor aquele novo mundo, as pessoas... A vila ali que ela foi parar. As pessoas do mundo também conhecendo ela melhor e tal. Por ela ser uma humana numa terra de sapos, basicamente, tipo, ela é tida como um monstro no começo, mas depois a vila começa a gostar dela, né? Daí tem os personagens ali da vila, né? É uma vila de agricultores, e daí tem os vendedores, e tem o prefeito e tudo mais. E fica muito em volta disso dali. E a partir da segunda temporada que começa a se desenvolver mais uma história, com algumas reviravoltas e tal. A gente, desde o início também, é dado pistas de que tem mais 2 meninas, né? Que fazem parte ali dessa história. E eu acho que já é num dos primeiros episódios que aparece uma das amigas da Anne já em outro lugar. E a gente também fica um pouco nessa expectativa de entender onde que as outras, né, essas outras 2 foram parar e saber mais sobre elas e tudo mais.
Sobre o estilo de animação, o Thiago tem alguma coisa pra falar? Ele é um estilo bem simples, assim. Não tem muita coisa pra falar. Ele, em muitos aspectos, ele é parecido com Gravity Falls, né? Tipo, tanto ser uma história mais loucurada, assim, claro, não, vou dizer assim que não se compara a Gravity Falls. Gravity Falls é muito bom, né? É uma série, assim, uma obra-prima. Mas não significa que ele seja ruim também, só não tá no mesmo nível, digamos. Né? Tanto que tem, né, alguns dos mesmos criadores, por exemplo, o Matt Brel, né, por exemplo. E também a questão ali, tipo, até da trilha sonora tem umas características um pouco parecidas. O estilo de animação é um pouco parecido também. Não tem nada assim que se destaque, ao meu ver. Mas ele enfim, é um produto da Disney ali. É muito bem produzido, né? Isso não dá pra negar. E a dublagem em português, pra mim, é excelente, né? Entrando já na parte de dublagem agora. Não sei se tem uma coisa pra falar sobre animação também. Não, eu só ia dizer então... que pra mim já conta pontos por ser 2D, porque o 3D já deu uma enjoadinha. O 3D... Esse tipo de animação feito 3D acaba ficando meio tosco, né? Porque acaba não tendo uma qualidade de produção tão boa normalmente, né? Quando é alguma produção menor, né, no caso. Só ver a My Little Pony como é que tá. Eu não sei, não tô... Tá com uma voz de desânimo também? Sim, Faltou café. eu acho que meu café não tá muito forte. A Bia tá com sono. Pode ser que eu esteja com o ouvido um pouquinho assim fechado e não esteja me ouvindo direito, então... tem isso também, que a gente, semana passada... Tanto que a gente ia gravar um Animados Extra, né? Só que daí a Bia ficou gripada, essa semana daí ela tava se recuperando, eu fiquei gripado, daí agora eu tô melhor, mas eu tô meio fanho aqui. Então a gente tá se recuperando ainda e hoje tá um dia de chuva bom pra dormir. Sim, teve muita mudança de tempo aqui, calor, frio, chuva, sol, aí atacou rinite, enfim, né? Mas estamos aí, estamos melhor e só talvez o controle de volume não esteja muito bom. Tipo isso. Ontem, por exemplo, eu não tava me ouvindo, eu me ouvia tipo metade do volume que eu tava falando, na verdade. Então, eu acabava falando mais baixo ainda porque eu não sabia se tava gritando. Daí acontece essas coisas. Mas é isso aí. Que tava falando sobre, então, dublagem. Dublagem em português. Cara, é excelente. Eu sei que normalmente a gente fala bem da dublagem, mas é que tem algumas dublagens que não tem como, se destacam. É que a dublagem brasileira, no geral, hoje em dia é muito boa. Sim, tá muito desenvolvida, muito avançada. Isso, considerada uma das melhores do mundo, assim, porque não sei. Mas realmente... Tanto que, normalmente, quando a gente vai assistir desenho... Enfim, normalmente a gente assiste as coisas em português, né? Mas... Eu curto só assistir coisa na língua original, por exemplo, quando é japonês, que também é uma dublagem muito boa, sabe? Claro que tem o estilo deles, mas normalmente é muito bem feito. E a dublagem dessa animação achei excelente mesmo, por causa de cada personagem. Por exemplo, tem o personagem, o Hop Pop, né? Que ele é um sapo ali mais velho, enfim, que acaba tendo uma figura um pouco mais paterna e tal na série. E o jeito que ele fala, assim, que foi dublado é muito bom, sabe? Entonação de voz pra cada coisa que ele fala. Em cada situação ele, não sei o que. Tipo, tá bom. Tipo, eu não sei imitar, obviamente. Mas sério, é muito, muito bem feito, sabe? Dos outros personagens também. Tem a personagem, como é que é o nome da... A pequenininha, a Polly? A Polly. E no começo ela é um pouco irritante, dublagem, mas depois, tipo... Não sei se melhorou, a gente se acostumou, mas fica muito bom também, né? É que quando a gente começa a conhecer ela e conhecer a personalidade dela, a gente entende que aquela voz combina com ela. Isso, e combina muito, e isso que eu ia dizer, casa muito cada personagem, a personalidade com sua voz. Foi um trabalho muito bem feito nesse aspecto. Sim. Que foi, por exemplo, uma crítica que eu tive ao Tartarugas Ninjas, a April, que parecia que, tipo, não tinha emoção, sabe? Quase tudo falava na mesma entonação de voz e, tipo, tava triste e tô falando assim, tô alegre e tá falando assim, sabe? Tô morrendo, tô falando assim, é quase isso. Gente, né? E daí acaba desconectando. E é totalmente o contrário em Anfíbia, né? Esses personagens. E também acho que o fato de ser um personagem que não é humano e ser dublado e ficar muito característico, acho que isso é um ponto que acaba destacando na hora de que a gente assiste também, meio inconscientemente, talvez, não sei.
Não sei se eu entendi o que tu quis dizer, mas... É que não é um personagem humano sendo dublado, tá, tipo, é um sapo, sapos não falam. Mas ainda assim consegue fazer um trabalho excelente, isso que eu quero dizer, sabe? Tipo, porque é algo que eles estão criando ali, isso que eu quis dizer, sabe? Tá. E é um desenho com bastante humor. E eu não sei como explicar muito bem, mas é um humor de pequenas coisas, às vezes, sabe? Às vezes, uma pequena frase que um personagem fala ali, num momento engraçado. Até quando os personagens se dão conta de coisas pequenas ali que estão acontecendo. Ou pequenas cenas, que nem quando o Hop Pop tá num bolsinho lá do passarinho. E aí ele faz assim pra tirarem ele. Enfim, agora sem condeno não vai fazer o menor sentido, mas são pequenas coisinhas, sabe, que dão um toque leve e engraçado. Eu também tenho algumas referências, assim, né, de cultura pop e tal, que até meio que umas paródias, assim. Então a Anne, ela chega lá naquele mundo, só que ela chega com o celular e de alguma forma a bateria do celular dela é super durável. E aí ela mostra as séries, os programas de TV, os filmes que ela tem baixado ali e que ela gosta de assistir. E são completamente paródias de coisas que a gente costuma ver, né? Até meio que zoando de enredos meio clichês ou batidos que a gente te vê por aí muitas vezes. Daí depois também tem umas partes... Tem muita referência também, né? Tu falou isso? Que eu tava vendo. Sim, eu falei que tem referências, mas não citei. Isso, tem muitas, como a Bia falou, tem muitas referências à cultura pop no geral. E às vezes bem diretas, assim, sabe? Tem uma hora que eles literalmente estavam basicamente assistindo Star Wars, sabe? Sim, então... teve um momento que foi uma referência bem, assim, bem visível, bem direta a uma cena de Rogue One. Até eu falei pro Thiago, o Thiago não lembrou muito bem. Tem isso também. Mas era uma cena que ficou, assim, bem parecida. Então, sem dizer... tem as referências mais diretas e as menos diretas. Tem uma hora que fazem referência a Mario Kart também, se eu não me engano Tem também... Tem uma tartaruga no meio da pista. Caramba, eu lembrei, esqueci, eu esqueci de novo. Calma aí, vamos lá. Meu pai... tá. Tem algumas referências minhas também. Tem uma hora que... Tem uma hora que um deles falou, né? Vem tranquilo, eu acho. Acho que sim. Teve uma hora que uma luta aleatória, alguém falou, vem tranquilo. Que, tipo, claro, que essa já é uma inserção da dublagem brasileira, né? Mas isso são coisas que agrega também, né? De um meme que teve, né? Mais antigamente, eu acho. Um meme mais antigo, quer dizer. E, enfim, então é muito bem feito essa questão. E também tem poucos personagens, assim, que são bobos por si só, sabe? Porque é muito comum, principalmente acho que animações tem aquele personagem bobo que vai ser... o alívio cômico. O alívio cômico, mas normalmente, tipo, a gente não gosta muito disso, que fica muito forçado. É diferente, por exemplo, sei lá, do Cid, na Era do Gelo, que ele é bobão, mas não é aquele negócio tão forçado, sei lá, eu não sei explicar. Ele não é só bobo, né? Às vezes ele resolve as coisas também. Isso, ele só é atrapalhadão, isso é uma questão. Outra coisa é ter um personagem que é bobo se só qualquer coisa que faz dá errado ou sei lá o quê, sabe? Tem alguns personagens desses no Amphibia, mas, por exemplo, os personagens mais principais ali, que é, né, o Hop Pop, o Sprig, a Polly e a própria Annie, tem momentos que estão um pouco mais bobão, tipo, meio tipo, que a gente fala, mano, por que você tá fazendo assim? Mas, tipo, faz parte do episódio, outro episódio já tá mais sério, depende do clima ali, da história, às vezes é só pra fazer uma piada mesmo, sabe? Não que o personagem seja aquilo, entende? Então, isso eu acho que fica bem legal também. Quanto à dublagem, né, a gente acabou não comentando, mas a partir da segunda temporada, tem uma personagem dublada pela Bianca Alencar, que é dos nomes da dublagem que a gente acompanha mais, assim, né? Todo o resto da dublagem é muito boa também, só que esse foi o nome, assim, mais conhecido nosso que a gente... E que não adianta, que fica muito saltou, bom. Né? Não só aos olhos, mas aos ouvidos também, que a gente logo percebe a voz. E... a personagem dela também é muito, muito engraçada. Mas aí tem, né, os outros personagens ali da vila, que acho que a gente vai comentar mais, talvez, depois.
né? Mas todos eles têm ali a sua personalidade, até aqueles que são mais bobos, eles têm uma certa construção de história, né? Até explicações de por que eles são do jeito que eles são. E tem vários personagens... Sim, por diante. Desculpa. Não, tem vários personagens com várias camadas, digamos assim, sabe? Tipo, um personagem que é malvado, mas depois acaba tendo uma reviravolta, ou tem um personagem que se mostra mais malvado ainda, daí o pessoal se une, enfim, né? Algumas coisas tipo... A única crítica ao personagem, acho que eu ia dizer, que é o jeito que eles construíram o pai da Anne, que ele, tipo, tudo que ele faz basicamente dá errado, é todo atrapalhado e é meio bobão. Eu não gosto quando fazem personagem assim, como já disse. E também, tipo, sei lá, foi pra mim totalmente nada a ver, porque tudo que ele faz, ele é o bobão da casa, não sei o que e tal. E, sei lá, eu não gosto quando colocam isso, ainda mais uma figura paterna ali, sei lá, da história. Enfim, só uma das críticas que eu tenho. Não sei se tu percebeu a mesma coisa. Realmente, coitado, só se dá mal aí. Tudo dá errado. Deixa eu ver. Para bater na mesa. Acho que é isso, né? Sem spoilers. Eu acho que é isso. Eu tava pensando, assim, no geral, é um desenho divertido, é um desenho que no início parece que vai ser também sei lá, nada a ver, é só mais um desenho aí, só que é um monte de sapo e coisa e tal. É um desenho mais tranquilinho, assim, né? Principalmente na primeira temporada. Mas ele tem uma história, ele tem alguns mistérios, né? E sempre quando tem algum mistério eu gosto de descobrir o que é, né? Eu gosto de acompanhar para saber como é que vai ser o desfecho da história. E, claro, a gente ainda não sabe o desfecho total, porque ainda não saiu aqui para nós, né? Eu não sei se é questão de dublagem, de o que é que aconteceu. Porque eu sei que os 4 últimos episódios já existem, né, no exterior. Mas a gente tá aguardando, né? E imagino que vai ter um fechamento épico ali, bem interessante. Tem várias questões ali que precisam ser resolvidas. Mas eu imagino que vai ser bem, bem legal. Eu recomendo o desenho. E sem spoilers, acho que era isso da minha parte. Acho que é isso aí. Então, entrando com spoilers agora. Falando um pouco mais sobre a história ali, sobre o enredo. Como a gente comentou na primeira temporada. Na primeira temporada, é mais a apresentação ali do mundo, né? Tem algumas questões ali de conflitos que aparecem, né? Conflitos realmente de guerra ali e tal, né? Que é demonstrado no mundo. A Anne tá se adaptando à Vila, a Vila se adaptando a Anne, né? Que passam de odiar ela pra gostar muito e se sentir... faz com que ela se sinta pertencente àquele ambiente e que eles sintam ela como realmente pertencente ali, né, ao povo deles. E daí, basicamente, uma coisa que a Anne quer é voltar pra casa, né? Voltar pro mundo, pra terra. Rever as amigas dela também, que ela não sabe onde é que os amigos foram parar. Ela, no começo, acha que só ela foi parar ali, né? Mas rever a família dela em casa também. Então, é na primeira temporada que tem a batalha ali, né, entre as duas. Sim, ali pelo final, acho, da primeira temporada. Que acaba se encontrando, mas dá umas confusões. E a segunda temporada é depois ela indo pra capital, porque passou inverno, sei lá, um bagulho assim. Eles iam conseguir ir pra capital lá do país pra tentar descobrir mais coisas sobre a caixa de música e acabam encontrando bem aquela cara. Encontrando a Marcy, né, que é dublada pela Bianca Alencar, e daí começa outra parte da história também, que acaba culminando numa batalha final lá que o rei se mostra um cara malvado, que é a caixa pra ter poder, tudo mais. Eu tô resumindo bastante coisas, depois a gente fala um pouco mais. E a terceira temporada daí é Annie na Terra, junto com a família do... Como é que é o nome deles? Como é que é o sobrenome deles? Os Planters. Os Planters, né? Que são os 3 sapinhos ali, que fizeram amizade com ela, que cuidaram dela também na casa deles quando ela tava no mundo da anfíbia. E daí tem as tramas aí no mundo terreno. Na terra e tal, e daí é o contrário, o Sabo se adaptando ali, basicamente. Tem várias coisas até que eles conseguem voltar pro mundo de anfíbia pra lutar contra o Rei Andres.
Então, basicamente, cada temporada se passa num ambiente diferente, né? Com essa primeira temporada, eles tiveram uma sacada bem interessante para prender os personagens ali, que foi dizer que tem várias montanhas em volta ali do vale, por isso que é um vale, né? Onde eles moram, e que as passagens para fora estavam fechadas durante aquele período do ano. Provavelmente gelo, alguma coisa assim, não lembro se eles explicam. Então, eles são obrigados a ficar ali alguns meses, e por isso que a história se passa, né, naquela região durante essa primeira parte. E aí, na primeira temporada também, a gente já vai sendo apresentado algumas pistas que nos mostram que a Anne andava com essas duas amigas dela e que tinha ali alguma questão ali de meio que uma amizade um pouco tóxica ali, principalmente com a Sasha, né? Por isso que ela foi levada a roubar, na verdade, a caixa de música, e por isso que se meteu nessa confusão. E isso vai se desenvolvendo, se desenrolando ao longo da série, né? Elas acabam brigando, né? As duas várias vezes, e aí tem as questões com a Marcy, que daí ela é mais a nerd, assim, né? Um pouco estabanada, gosta de ficar na dela e tal. Então, cada uma tem uma personalidade, e tem muito essa questão das amizades entre as três e delas crescendo, né? Cada uma separadamente, mas também na amizade entre elas. E daí, né? Na segunda temporada, eles estão saindo do vale, indo pra capital, e depois na capital. Então, esse é o ambiente da segunda temporada. É um ambiente transitório, né? No começo da segunda temporada. Questão, literalmente, de transição, no caso. Sim, então, né? a viagem toda, e a chegada lá na capital e tudo mais. E aí, a terceira temporada, apesar de não ser toda na Terra, né? Ela se passa na Terra e depois ali na Resistência. Isso. E na segunda temporada é interessante, vai mostrando alguns elementos, sim, muitas vezes de forma mais cômica, que a gente acha que vai ficar até meio de lado, mas mostrando que a Anfíbia aparentemente não era exatamente aquilo que aparentava ser, um mundo tão, digamos assim, medieval e sem tecnologia e tal. Né? Então vai mostrando alguns elementos dos robôs, que tem robôs e que tem não sei o quê, né? Que no ambiente da segunda temporada não acaba se mostrando uma ameaça, mas o que vai meio que ressurgir, sei lá, no final da segunda temporada, e mostrando que a Anfíbia era quase uma Atlantis, sabe? Por exemplo, o filme Atlantis da Disney, né? Ou que o pessoal fala muito que era um reino muito desenvolvido lá, mas que afundou e tal, né? Mas foi mais ou menos isso que aconteceu, e a chave do poder era aquela caixa de música lá. Acho que até tem uma explicação daquela caixa, mas eu não lembro. Ainda é meio vago, mas é uma questão de que alguém conseguiu criar aquela caixa, e eles conseguem viajar para outros mundos e conquistar, no caso, esses outros mundos. Isso. E era isso que poder, acho que de tecnologia, energia, sei lá. Daí... então, são vários elementos, como o Thiago falou, que vão sendo mostrados ao longo da série, que a gente vai entendendo a explicação deles depois. A gente vai vendo que a Anfíbia tem uma história passada ali bem mais complexa do que parecia, tanto com a questão da tecnologia, quanto com alguns seres que estão vivendo ali e tal, ou outros seres muito antigos. Seres mais mágicos, digamos assim, também. E até o próprio Rei Andreas, a gente descobre que ele é muito antigo. E daí, essas coisas que eu acho bem legais, assim, sabe? O universo que eles criaram ali também eu acho bem criativo. Então, tem insetos gigantes e outros bichos estranhos, assim. E eles criam também costumes diferentes, né? Pros povos ali dos sapinhos e tal. Plantas diferentes, né? E toda uma série de coisas que eles criaram, e que torna aquele mundo mais vivo, né? Mais interessante de estar assistindo. E o Thiago tá viajando aí. Eu não sei o que falar. É que tem vários elementos, né, pessoal? Que a gente falou, são quase ali
60 episódios, e cada episódio dividido em 2, a maioria, então tem bastante história, bastante coisas assim que daria para ser explorado aqui no podcast. Mas eu acho que o principal é a história ali, na verdade, da amizade entre as três gurias. Por causa que em nenhum momento ficou... Não, digamos assim, teve, sei lá, um episódio e meio, sei lá, 2 no máximo, que as três estavam ali novamente aparentemente amigas, mas na verdade era uma trama da Sasha, acabou traindo elas, né? Então, tipo, por exemplo, agora, no final da 3ª temporada, onde a gente parou, no caso, né? Onde tem episódio no Brasil, tá ali a Sasha junto com a N, que estão realmente amigas, eles se entenderam, mas a Márcia agora tá separada delas por causa do Rei Anders, né? Que acabou utilizando a Márcia como um receptáculo das mentes dos anciões antigos, sei lá, que estavam guardados num computador, sei lá, um bagulho aleatório. Mas, enfim, então é uma... Na verdade, tipo, claro, tem todos esses elementos e tal, mas é uma história falando da amizade das três, né? Que o enredo principal acaba sendo em torno disso, né? Se a gente for parar a pensar. E também da amizade no geral. A amizade da Anne ali com o Sprig, a Polly, o Hop. Né? Tem toda essa questão de família também, quando eles estão lá na Terra. Tem toda a cultura, a tradição do pessoal. Eles são quem mesmo? Tailandeses, né? Então, tem que falar muito sobre isso. Uma coisa que a gente não falou... O que eu falo? Que a gente não falou é que a Márcia ali meio que, entre aspas, traiu elas, não exatamente. Ela foi traída pelo Andreas, né, enganada pelo Andreas, mas ela meio que sabia de algumas coisas, por causa que a Márcia estava muito feliz de estar naquele mundo. Por causa que era basicamente um mundo que ela imaginava dos RPGs e coisas assim, um mundo que ela conseguiu se encontrar. Porque ela era muito, tipo, aquela pessoa nerd, excluída, né? Ela era muito introvertida, isso, então ela não se... Como eu e Bia sempre fomos, basicamente, também. Eu tô nem zoando. Então ela tinha dificuldades, assim, né? Então ela se encontrou naquele mundo e ela não queria sair dali. Só que nisso acabou perdendo um pouco a confiança dos dois amigos, mas foi algo mais, tipo assim... Mas uma confusão, digamos, né? Não foi algo... Não foi, tipo, que nem a Sasha, que realmente... Mal, né, isso. Foi uma intenção boa, mas de forma errada, sabe? E sem falar com elas também, então, tipo... Né? E... Então... Que, na verdade, a gente vê que, principalmente a Anne, né? Antes dela entrar em Amphibia, ela não tinha uma noção muito boa do que significa uma amizade de verdade, né? Porque ela achava que ela tinha que fazer tudo que a Sasha queria. Isso, e acabava sempre também buscando... Elas, e ela acabava meio que sempre também protegendo a Márcia. Só que de uma forma diferente. Tipo, a Sasha protegia elas, mas de uma forma controladora. A Anne tentava proteger a Márcia, mas às vezes também demais, mas não de uma forma... super protetora. Isso, mas não controladora, assim, que nem a Sasha. Né? Tanto que tem um episódio que eles trabalham essa relação da Anne com a Márcia também, que a Anne não tá meio querendo aceitar que a Márcia... Sabe se cuidar. Sabe se cuidar naquele mundo e tal, até que ela se entende também nisso. Já a Sasha é outros 500, sabe? Ela queria meio que sempre estar ali, meio que mandando nas outras e tal, né? E até que essas coisas começam a se... pressão psicológica pra fazer elas fazerem tudo que isso, essas coisas acabam surgindo à tona e, como é que eu vou dizer... não é se encaixando, mas... Se resolvendo, se resolvendo, isso. Se desenvolvendo. E acaba que ali, ao conhecer o Sprig, né, que a Anne acaba aprendendo o valor de uma amizade verdadeira, né, acaba realmente entendendo como deveria funcionar uma amizade. Eles acabam tendo uma amizade ali bem forte, quase como de irmãos, né. Eles chegam a tratar ela quase como uma membra da família ali. E acho bem legal, assim, essa pegada, né? Então, do desenvolvimento das personagens ali. E é bem o que o Thiago falou, né? Fala bastante sobre a amizade ali de uma forma, assim, diferente, né? Isso. Da que alguns outros desenhos tratam. Uma forma nova, assim. Nova no sentido de que, enfim, num novo desenho, de jeito diferente, repaginado, sei lá. E agora a gente tá ansioso pra ver o que vai acontecer realmente no final, né? Por causa que as duas gurias, elas não sabem como é que tá a Márcia. A princípio, né, a Márcia tinha morrido. Né? Ela levou uma espadada, né? A gente tá falando com spoilers, então... Sim, ela levou uma espadada no meio do corpo ali. A gente sai daquele episódio achando que ela morreu, né? Quase.
Só não por causa que eles, no final desses episódios, eles colocam a abertura da próxima temporada. Já grudada ali, então aparece a Marcy lá no meio que no... E ela não morreu, só que agora ela tá sendo controlada por sei lá o que lá que seja. Por um monte de mentes. Então ainda vai ter que essa parte da trama se resolver. Primeiro, elas ficarem felizes que ela tá viva. E segundo, tipo, dar um jeito de tirar aquelas perel da cabeça dela. E... Catapora, enfim, consegui derrotar ali o Andres com seu império maluco ali. O Andres é um perdidão. Conquistador. Também. E eu achei bem legal também o episódio que mostra o passado do Andres. De como, né, ele crescendo ali, né, com o pai dele, tinha aquela pressão para ele ser um conquistador, e ele tinha os amigos dele, ele acaba abandonando os amigos por causa das aspirações ali, né, que o pai passa para ele e tal. E, cara, eu tenho pra mim que aquela Ranzinha lá que era amiga dele, é antepassada ali dos Splinter. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Por causa que, tipo, o Andres, por algum motivo, ele é muito velho, tem milhares de anos, pelo que deu a entender. E a gente sabe que a história dos Splinters tem um passado muito aleatório que nem eles sabem, por algum motivo também, não sei como. Mas, aparentemente, pelo que mostrou, aquela que era amiga do Andres, ela é uma antepassada distante ali dos Splinters, que explicaria todas aquelas doideiras do porão também. Sim. Dos Splinters tem um episódio que mostra lá, tipo, cada antepassado era um lutador e fazendo não sei o quê. Acho que faria sentido, sabe? E também é interessante que mostra ali, tipo, era a amizade das 3 espécies dominantes que tem, né? Sim. Que é como é que é o nome? Salamandra, sapo e rãs, né? Que eles ainda existem ali, coexistem, mas eles meio que não se dão. Hoje em dia, na série, né? Tipo, né, no momento atual. Vários preconceitos. Mas lá no passado eles se davam muito melhor e era aquela amizade que, inclusive, o príncipe, que era no momento o Andres, né? Tinha uma amiga muito forte que era a Rã e outro amigo, uma amizade forte, no caso, com o sapo, né? Mas a partir dali começou as coisas ter mais desavenças e tudo mais. Eu gosto bastante quando as séries, elas trazem alguns elementos que parecem meio aleatórios e depois elas explicam eles, assim, né? De jeitos satisfatórios. E às vezes nem são coisas super centrais, né? Como, por exemplo, o monstro do musgo lá, que parecia, tipo, foi um episódio meio aleatório, que foi ali uma questão da Annie com um personagem secundário. E depois a gente vem a descobrir que aquele monstro não era dali, aquele ser nem era daquele mundo, né? Ele tinha sido trazido de outro mundo e escapado lá do rei. E eu acho bem legal esses toques, assim, porque faz o mundo, aquele universo parecer mais real, sabe? Sim. As coisas não simplesmente estão jogadas ali, elas têm histórias, elas têm ligações umas com as outras, como acontece, né, na vida real. Então, eu acho isso um toque bem bacana. Não acabou ainda, então não dá pra dar um veredito final, sabe? Mas até então tá bem divertido, tem seus pontos fracos ali, né? Alguns personagens que a gente falou talvez poderia ter sido trabalhado melhor. Mas, num geral, é bem divertido, a gente tá gostando bastante de assistir. Mas também não é, como é que eu vou dizer? Como eu comentei, não é um Gravity Falls, sabe? Que... Tipo, principalmente ali a segunda temporada de Gravity Falls, tipo, uma das coisas mais maravilhosas que tem de animação, sabe? E é muito emocionante também, enfim. Enredo muito bom. É isso aí, né? Por mim, é isso aí. Da minha parte, era isso. Obrigada por nos assistirem. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, né? Na medida do possível a gente vai atualizando, dando notícias. E... também aqui no canal, né, nós pretendemos fazer mais alguns animados extras. Já temos ali uns temas meio engatilhados. A gente tem que pensar como a gente vai gravar só estamos realmente trabalhando nas questões técnicas aí. Mas nos aguardem. E até a próxima. Valeu, pessoal. Um ótimo domingo. Tchau, tchau.